Graça e paz. Amados irmãos, depois de 9 dias, estou me recuperando de uma dengue e não tinha condições físicas para poder fazer a leitura bíblica. Foram dias bem difíceis, mas vou tentar dar início hoje, retomando aos poucos, a tarefa. O projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos em Atos, no capítulo 23. Diz o texto sagrado, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivessem para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: preso Paulo, chamando-me, pediu-me que o trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo a te dizer. Tomou pela mão o comandante e, pondo à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende prontidão, desde a hora 3ª da noite,
200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filho desceu ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então, capítulo 23 mostra para nós a saga de Paulo diante do sacerdote, né? Que não deveria ser uma figura de autoridade por causa da sua atitude, né? De desamor, de desonra para com a pessoa de Paulo. Era um tempo perigoso, onde os crentes estavam sendo mortos e perseguidos. Paulo, o apóstolo tardio, tinha a incumbência de ensinar à igreja a autoridade espiritual para expulsar demônios e curar os enfermos. O mundo espiritual foi descortinado por meio de Paulo e Satanás, com seus discípulos, estavam à caça de Paulo. Para isso fizeram um juramento para matar Paulo. Paulo morreu no ano de 66 depois de Cristo. Porém, os seus ensinos, eles estão vivos até hoje por meio da palavra de Deus, né? Interessante, em todo o capítulo 23, é o versículo 11, né? Que diante de toda aquela situação de ameaça de morte iminente, Paulo mesmo tendo dificuldade para enxergar, mas naquela noite, né, o Senhor aparece para Paulo, né? Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então o Senhor Jesus, ele aparece para Paulo e o encoraja, diz para ele não desanimar, diz para ele ficar forte, ficar firme, compreender que ele não estava só, né? Que havia uma turba de gente destinada, amotinada para matá-lo, para tirar a vida dele, mas Jesus estava com ele, mesmo ali na prisão, mesmo ali diante de ameaças de morte contra a vida dele. O Senhor Jesus se faz presente na vida de Paulo. E é assim também na vida da gente, né? Nesses últimos 9 dias, eu estive mal, muito mal. A enfermidade se alojou, tomou conta do meu organismo e por vezes até achei que não ia sobreviver a essa enfermidade, né? Mas no meu espírito, o Espírito Santo sempre consolou meu coração e me dizendo: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. É a nossa esperança, né? A nossa fé, aquilo que nós cremos. Que Deus nos ajude, que nos abençoe. Ainda com muita fraqueza, estou sentindo muita fraqueza ainda.
muita fraqueza, mas que Deus possa nos ajudar a compreender que nos momentos difíceis nós não estamos só. Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Até amanhã.